Olá, amigos. Espero que estejam bem. Vamos começar nesse bloco, acerca da Lei 9784 de 99, a lei que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Essa lei, ela é um verdadeiro passeio em toda a legislação acerca do direito administrativo, porque ela trata de alguns temas bem interessantes. Alguns pontos você já viu, outros você vai ter primeiro contato agora. O que acontece? Não havia no Brasil até 1999 uma lei que tratasse, regulamentasse como os processos, os procedimentos administrativos devessem ter o seu encaminhamento no âmbito da administração pública. E essa lei veio com o objetivo de uniformizar como seria, portanto, esse procedimento. Então nós vamos tratar de alguns temas aqui bem interessantes de como isso deve ser adotado. Vou sempre pedir para você acompanhar, ter aí à sua disposição a Lei 9784/99. Se você não tem, aí não imprimiu, você vai fazer o seguinte: você vai entrar no site do Planalto, www.planalto.gov.br, vai ter um linkzinho à esquerda escrito Legislação, clica lá, depois você vai lá em Leis Ordinárias, vai clicar no ano de 1999 e vai escolher a Lei 9784 de 99. Dei essa pausa até mesmo para você parar o vídeo e correr lá para fazer isso. Pois bem, aí você vai abrir a Lei 9784 de 99, você vai ver que ela tem diversos artigos aí, e ela diz na sua ementa, né, lá quando ela esclarece o que serve, ela diz: regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. A Lei 9784 de 99 é uma lei federal, ou seja, ela só se aplica à administração pública federal. Ela, em regra, isso porque cada ente vai estabelecer, ela não se aplica aos estados e nem muito menos aos municípios. Dom Pedro é uma entidade federal, logo se aplica lá ao Instituto, ao Colégio Pedro II. Pois bem, o que nós temos aqui que estabelece logo no artigo 1º? Ele ressalta essa ideia que a lei estabelece regras básicas referentes ao processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tanto na administração pública direta quanto indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Ali no parágrafo 2º do artigo 1º, ele traz um glossário que você deve sempre destacar. Para os fins da lei, é importante a gente entender, para os fins da lei, ela define órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, como a gente entendeu lá no estudo da administração direta, administração indireta, nós falamos de órgão. Órgão é um centro de competência. Aqui, para os fins da Lei 9784/99, ele é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração. Não difere muito desse conceito, porque, na verdade, eu tenho essa unidade e essa unidade tem diversas competências instituídas por lei. É óbvio. Segundo, entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, aqueles componentes da administração indireta são entidades. As entidades também podem se fracionar em órgãos. É importante que você se lembre disso. Então, a entidade, como é o caso da sociedade de economia mista, da autarquia, da fundação pública, da empresa pública, elas são entidades porque elas são dotadas de personalidade jurídica, diversamente do que ocorre com o órgão. O órgão não é dotado de personalidade jurídica. 3. Ele fala da autoridade, o servidor ou agente público dotado do poder de decisão. Nem todo servidor público é autoridade, só é autoridade aquele que tem poder de decisão. Se você é servidor público, mas não tem poder de decisão, você não é autoridade. Tanto é que eu sempre gosto de falar sobre isso
quando a gente se refere, por exemplo, ao policial, o policial não é autoridade policial. Policial não é autoridade policial. A autoridade policial, nos efeitos legais, é apenas o delegado de polícia. Então, a autoridade é aquele que tem poder de decisão. Apenas aquele que pode decidir é e tem, portanto, essa característica de ser autoridade. Então, para os fins dessa lei, a Lei 9784, ela define o que é órgão, o que é entidade e o que é autoridade, e é claro que ela não diverge muito do que nós falamos dentro da ciência do direito administrativo. Pois bem, lá no artigo 2º, importantíssimo, nós temos os princípios que regem o processo administrativo. O artigo 2º ele diz: a administração pública obedecerá, dentre outros, o princípio da legalidade. Pô, o que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é a atuação em conformidade com a lei. Mas como nós já tivemos a oportunidade de estudar, não é só isso. O princípio da legalidade, além de estar em conformidade com a lei, é de que a administração pública só pode praticar os atos se ela estiver autorizada pela lei. O princípio da legalidade, tratado no artigo 37, caput da Constituição, e agora aqui no artigo 2º da Lei 9784 de 99, ele significa isso: atuação em conformidade com o direito, com a lei e com o direito, e, claro, autorização legislativa para tanto. Não se pode falar no princípio da legalidade se o administrador não tiver autorização legal para a prática de determinado ato. Isso é fundamental, a gente não pode esquecer com relação ao princípio da legalidade. Segundo, princípio da finalidade, e que aí a gente vai tratar em conjunto, lá no final, com o interesse público. Finalidade e interesse público. Aqui houve, portanto, uma impropriedade terminológica, poderíamos afirmar assim, da legislação, porque a finalidade é a busca do atendimento do interesse público. E o processo administrativo, ele busca, sem sombra de dúvida, o atendimento do interesse público. Então, esse é um dos princípios, e claro, um dos pilares da administração, a busca do atendimento do interesse público. Embora, às vezes, os processos administrativos tenham por finalidade apenas atender mais o interesse do particular, mesmo nesses casos, há o interesse público a ser preservado. Então, quando nós falamos do princípio da finalidade, nós podemos também defini-lo como o princípio do atendimento do interesse público. É isso, é para isso que busca a administração pública. Outros princípios que nós temos aqui, o da motivação. Princípio da motivação. O que é o princípio da motivação? Tomem cuidado, vocês não devem, jamais podem confundir motivação com motivo. Motivação é a explicitação, é dizer o porquê está sendo praticado um determinado ato. Motivo já tem uma outra finalidade, é o porquê que a administração praticou o ato. O motivo é o que levou a administração a editar o ato. Motivação é tornar público, explicitar o porquê aquele ato foi praticado. Tenho certeza que você já está com a Lei 9784 de 99. Vamos avançar um pouquinho, vamos lá no artigo 50, onde ele tem lá a regra explícita com relação à motivação. E aí eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Olha só o que diz o artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Os fatos e os fundamentos jurídicos são os motivos, ou seja, o que levou a administração a editar o ato. Agora, a motivação é justamente a indicação desses motivos, tornar público. Vamos imaginar o seguinte: um servidor público pratica uma falta grave, nos termos do artigo 132
da Lei 8.112, ou seja, ensejadora da aplicação da penalidade de demissão. Então, o servidor público ele deve ser demitido em razão dessa falta grave que ele praticou. A pergunta que eu faço a vocês: o servidor público que pratica uma falta dessa natureza, ele deve ser, portanto, punido. Sem sombra de dúvida, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas aí vem a pergunta: basta a administração falar assim, olha, o servidor está punido, vou demitir ele? Não. É preciso que a administração, sem prejuízo, que eu já vou falar do contraditório na ampla defesa, é necessário, sem sombra de dúvida, que a administração indique aonde estão as provas daquela conduta praticada por ele, quais foram os argumentos que ele trouxe na sua defesa e por que esses argumentos não servem para a sua defesa. Então, é importante sempre a administração explicitar o porquê foi praticado o ato. Então, motivação é simplesmente tornar público aquilo que é o tanto fundamento de fato quanto fundamento jurídico para a edição de um determinado ato. Prosseguindo aqui, razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade significam que os atos praticados no âmbito do processo administrativo não podem ser exagerados, não podem ser atos que violem, portanto, determinadas regras acerca da proporcionalidade do estándar. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma razoabilidade, ela está ligada, portanto, dentro de um ato que deve ser razoável. André, mas isso é óbvio. Razoabilidade significa agir com razoabilidade, é inegável. O que é, portanto, a razoabilidade? A razoabilidade é a necessidade da prática do ato e a adequação. Me permita até escrever aqui no quadro. Razoabilidade. Razoabilidade. É igual, poderíamos estabelecer uma regra matemática, a necessidade mais adequação. Então, quando eu falo que a razoabilidade é igual à necessidade e adequação, é a pergunta que eu devo fazer. O ato é necessário? O ato é adequado àquela situação? Se a resposta for positiva nos dois sentidos, eu chego à conclusão acerca da razoabilidade do ato. Imagine a seguinte situação. Um determinado servidor que pratica uma falta funcional. Falta funcional essa que foi retirar da administração, retirar sem autorização da chefia, uma folha de papel. Ele retirou uma folha de papel. Se ele retirou essa folha de papel, ele pode ser punido? Não, ele deve ser punido. Mas eu vou punir ele com a demissão? A demissão, no caso desse servidor, se mostra necessária? É óbvio que não. A demissão desse servidor se mostra adequada? É óbvio que não. Logo, fere a razoabilidade. A razoabilidade é importante, você não pode se esquecer, em que ela está prevista em lei. A medida está prevista em lei. No entanto, sobre o aspecto da razoabilidade, ela não se mostra adequada e muito menos necessária. No mesmo sentido, nós temos a proporcionalidade. Galera, vocês vão falar, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas aqui eu até trato ela como relativo sinônimo. A proporcionalidade, ela está ligada entre o meio utilizado e o fim que se busca. Então, para que eu fale em proporcionalidade, é preciso que o meio utilizado seja proporcional ao fim que o administrador busca. Ou seja, eu não posso utilizar um canhão para matar uma barata. É óbvio, não vai resolver nada, vai causar mais danos ainda.
A proporcionalidade é nesse sentido. O meio que a administração tem que utilizar tem que ser proporcional ao fim que ela busca, inclusive no atendimento do interesse público. E isso norteia, portanto, o exercício do processo administrativo, tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade. A moralidade administrativa, que a gente deve sempre se lembrar que é o elemento ético, é o elemento moral, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Isso também vai nortear a atividade do administrador. Eu não posso jamais me esquecer dessa atividade aqui. Então a moralidade administrativa, ela deve ser observada também nesse caso. A ampla defesa e o contraditório. O que é a ampla defesa? O que é o contraditório? Nós poderíamos estabelecer eles, mesmo porque eles têm origem constitucional, o artigo 5º, inciso 54, inciso 55, falam de contraditório e ampla defesa. O que é o contraditório? O contraditório é a possibilidade de você contraditar as provas existentes em seu desfavor. Então você pode contraditar, você pode formular algumas das teses, algumas pretensões, até mesmo provas, para desconstituir aquilo que existe no processo que não é do seu interesse. A ampla defesa é o outro lado, é você produzir provas para comprovar as suas alegações. Então a ampla defesa e o contraditório seriam como uma moeda. De um lado o contraditório, do outro lado a ampla defesa. Elas trabalham juntos, não se admite contraditório sem ampla defesa, como também não se admite ampla defesa sem contraditório. É sempre essa a regra que nós devemos adotar. Então a ideia do contraditório e da ampla defesa, ela surge justamente de que o processo administrativo ele é dialético. Eu tenho que ter a oportunidade de manifestação dos interessados para que eles possam produzir as provas necessárias e aí a administração possa emitir uma decisão clara, sempre mais próxima da realidade, sempre mais próxima do atendimento do interesse público. Prosseguindo, aqui também, nós temos a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica, eu vou remeter a você ao estudo do parágrafo único do próprio artigo 2º e de forma bem clara no inciso 13. Olha só o que ele diz. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Eu vou colocar uma expressão em latim aqui, acho pouco provável, mas vai que o examinador, dotado, do seu espírito de porco, ele está tomado do ser suíno, espírito de porco, ele vai lá e pergunta para você, olha só, venire contra factum próprio. O que é isso? Isso é justamente a observância do princípio da segurança jurídica. A administração não pode ter interpretações, ou melhor, decisões contraditórias. As decisões da administração devem sempre se nortear em um único sentido. E é óbvio que na atividade desempenhada pela administração, ela deve necessariamente destacar aquelas que são sempre adequadas e em conjunto com as interpretações anteriores. Eu não posso ter mudanças a todo momento na aplicação da regra administrativa. Essa é a importância. Então, quando você observa aqui no artigo 2º, no parágrafo único, em especial na parte final do inciso 13, ele diz, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Isso realmente é extremamente relevante. Pois bem, aliado a isso, eu estou falando aqui desses princípios, eu já falei do interesse público e ele fala também do princípio da eficiência.
O princípio da eficiência nós já até estudamos quando falamos na administração pública, né? Lá no artigo 37, o caput. A eficiência é princípio que rege a administração e a eficiência, inegavelmente, significa a adoção de recursos financeiros, a adoção de mecanismos necessários, portanto, a adequado atendimento das finalidades da administração pública. Esse que é o princípio da eficiência. Pois bem, aliados a esses princípios que estão no artigo 2º, quando a gente analisa o parágrafo único, a gente vê mais alguns princípios aqui. Vou destacar para vocês, por exemplo, o inciso lá no artigo 2º, parágrafo único, o inciso 11. Ele diz: proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Então aqui nós temos um princípio que rege os processos administrativos, que é o princípio da gratuidade. Em regra, os processos administrativos são gratuitos. Regra. Ai, gente, mas eu tive que pagar num processo? Sim. Olha só o que diz: ressalvadas previstas em lei. Então a regra é que ele é gratuito, mas em alguns procedimentos eu tenho lei específica que determina, portanto, o pagamento. Então isso é válido, tá bom? Então a regra é que os processos administrativos são gratuitos. Outro, inciso 12, o princípio da oficialidade. Significa dizer que o processo tem impulso de ofício. O processo administrativo, ele não precisa ter a manifestação dos interessados. E os interessados podem necessariamente se manifestar nesse processo, mas é claro que se eles permanecerem com esse processo sem manifestação, a administração pública tem que dar andamento a esse processo, ainda que seja para arquivar, mas ela não pode deixar o processo administrativo paralisado, tá? Então é muito importante aqui o inciso 12. E finalmente, o último princípio, que é o princípio que está previsto lá no inciso 10 do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784 de 99, que é o princípio da publicidade. Os atos administrativos praticados no âmbito do processo administrativo são públicos. Veja lá o que diz o inciso 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas, interposição de recursos nos processos e que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Então, eu tenho que dar a garantia de comunicação, ou seja, eu tenho que ter um processo público, tá? É preciso que o processo seja sempre público. Beleza? Nesse bloco ficamos por aqui. No próximo vamos iniciar a falar dos direitos e deveres dos administrados. Até lá.